Minha melhor amiga me disse para me divorciar do meu marido porque ele é feio demais para mim, enquanto ela estava literalmente usando o perfume dele. Melissa estava sentada na minha cozinha, usando o perfume Tom Ford do meu marido, e me disse que eu merecia algo melhor do que alguém que se parecia com ele. Você é linda, bem-sucedida, poderia ter qualquer um, disse ela gesticulando com minha caneca de café. Por que se contentar com alguém que parece ter levado uma tijolada na cara? O perfume era inconfundível. Tobaco Vanille, $350 o frasco. Comprei para o James no Natal passado e ele usou exatamente 2 vezes. Uma na véspera de Ano Novo e outra no jantar da empresa dele em março. Mas ali estava Melissa, minha melhor amiga há 15 anos, absolutamente impregnada com o cheiro. Numa quinta-feira aleatória de maio. Não disse nada sobre o perfume. Apenas sorri e mudei de assunto para o novo emprego dela no banco. Ela continuou insistindo. No entanto, abriu perfis no Instagram de homens aleatórios. Olha esse cara da minha academia, banqueiro de investimentos, 1,90, maxilar definido de verdade. Então ela começou a listar os supostos defeitos do James, o nariz torto por causa do boxe, a cicatriz acima da sobrancelha, as orelhas ligeiramente salientes, o fato de ele ter apenas 1,75. Você poderia conseguir algo muito melhor, Il. Odeio ver você desperdiçar sua juventude com ele. O que a Melissa não sabia era que James e eu estávamos tentando ter um bebê há 3 anos. A FV falhou 4 vezes. Gastamos $80 mil. Nosso casamento era sólido como uma rocha, construído sobre amor verdadeiro. Não qualquer lixo superficial que ela estava cuspindo. James pode não ser convencionalmente atraente, mas segurou minha mão em cada injeção, cada teste negativo, cada perda. Ele me fez rir quando eu queria morrer. Ele aprendeu a cozinhar 40 refeições diferentes quando a depressão acabou com meu apetite. Ele nunca reclamou do custo ou sugeriu que desistíssemos. Naquela mesma noite, James chegou em casa sem aliança e disse que estava sendo ajustada. A bolsa da academia dele tinha um recibo da Walgreens de um perfume. O mesmo perfume que a Melissa estava usando. Eu soube naquele momento, mas não confrontei nenhum dos dois. Em vez disso, comecei a planejar. Veja bem, a Melissa sempre quis o que não podia ter. No ensino médio, ela foi atrás do meu par do baile depois que mencionei que gostava dele. Na faculdade, ela se inscreveu para o meu estágio depois que fui aceita. Quando fiquei noiva, ela de repente começou a namorar freneticamente, desesperada para chegar ao altar antes de mim. Toda a identidade dela girava em torno de me superar. Então, dei a ela algo para realmente desejar. Comecei a postar sobre o quão incrível o Woods era. Não postagens falsas, mas reais. Fotos da viagem surpresa para Napa que ele reservou para meu aniversário, a pulseira Cartier que ele comprou quando fui promovida a diretora regional, as cartas escritas à mão que ele deixava no meu travesseiro toda sexta-feira. Coisas que sempre foram verdade, mas que eu mantinha privadas antes. Melissa começou a mandar mensagens imediatamente. Deve ser bom, algumas pessoas têm toda a sorte, ele nunca fez isso antes. Essa última mensagem foi interessante. Antes do que, em uma semana, ela estava abertamente amarga. Reclamava que o namorado dela, Kyle, nunca fazia gestos românticos. Começou a fazer perguntas específicas sobre a agenda do James, as preferências dele, os restaurantes favoritos dele. Respondia tudo honestamente, sabendo que ela estava tomando notas. 2 semanas depois, James confessou. Desabou chorando no nosso quarto. Disse que a Melissa estava perseguindo ele há meses. Começou com mensagens inocentes sobre planejar minha festa surpresa de aniversário. Escalou para ela aparecer na academia dele, no escritório dele, na cafeteria que ele ia toda manhã. Ela disse a ele que eu estava traindo com meu colega de trabalho e disse que tinha provas, mas só mostraria pessoalmente. Quando se encontraram, ela tentou beijá-lo e ele a empurrou, mas ela já tinha se encharcado com o perfume dele da bolsa da academia. Sinto muito, ele soluçou. Eu deveria ter te contado imediatamente. Fiquei com medo de que você acreditasse nela em vez de mim. Eu o abracei enquanto ele chorava e disse a ele que eu já sabia. Foi aí que planejamos a renovação dos votos. Não uma de verdade. Apenas uma performance. Anunciamos na festa da minha empresa, onde Melissa era minha acompanhante. 10 anos merecem comemoração. Anunciei para 50 colegas, especialmente depois de tudo o que superamos. Fiz questão de mencionar a data, o local, o vestido de grife, o orçamento de $20 mil. O rosto da Melissa passou por 6 emoções diferentes. As 3 semanas seguintes foram lindas, ela mandava mensagens constantemente, pescando detalhes, que horas, quem foi convidado, o que o James ia vestir, onde seria a lua de mel. Dei migalhas a ela, o suficiente para mantê-la interessada, mas nunca o suficiente para satisfazer. No dia anterior à falsa renovação, ela quebrou, me ligou chorando. Preciso te contar uma coisa sobre o James. Ah, eu disse, examinando minha manicure. Ele tentou me beijar há 2 meses. Eu não queria te magoar, mas você está prestes a renovar votos com um traidor. Eu ri de verdade. Melissa, eu sei de tudo. As mensagens, a perseguição na academia, o perfume que você roubou da bolsa dele. O James me contou tudo. Silêncio. O telefone ficou mudo por tanto tempo que verifiquei se a chamada não tinha caído. Então a voz de Melissa voltou trêmula e chorosa. Ela perguntou há quanto tempo eu sabia. Por que eu tinha armado toda a coisa da renovação de votos se já sabia de tudo? Disse a ela que James confessou há 2 semanas. Eu precisava ver exatamente até onde ela iria com suas mentiras sobre ele me traindo. Ela começou a soluçar mais forte, perguntando se a renovação era real ou se eu tinha inventado tudo só para mexer com ela. Disse que era completamente falso, que nunca planejamos nenhuma cerimônia real. O local não existia, e o vestido que descrevi era de uma revista. Cada detalhe que a alimentei durante aquelas 3 semanas foi projetado para fazê-la mostrar suas verdadeiras intenções. Ela continuou chorando e perguntando por que eu não podia simplesmente falar com ela como adulta, em vez de fazer joguinhos. Quase ri disso, considerando que ela passou meses perseguindo meu marido e mentindo sobre eu estar traindo. A voz dela mudou, ficou defensiva e afiada. Ela alegou que estava tentando me proteger de um homem que não era bom o suficiente para mim. Disse que toda a perseguição a James foi apenas um teste de lealdade para ver se ele realmente trairia. Insistiu que nunca o quis de verdade, que estava me fazendo um favor ao verificar se ele permaneceria fiel. Eu ri então, porque o desespero na voz dela tornava óbvio que ela realmente o queria, e não conseguia lidar com a rejeição. Ela começou a falar mais rápido, dizendo que James tinha flertado com ela primeiro,
que ele encorajou a atenção dela sendo amigável demais na minha festa de aniversário. Eu a cortei e disse que James me contou tudo sobre ela aparecer na academia, no escritório, na cafeteria matinal. Ela ficou quieta novamente por uns 10 segundos. Então tentou um ângulo diferente, alegando que eu sempre fui competitiva com ela e estava distorcendo a situação para fazê-la parecer má. Ela trouxe à tona o ensino médio e a faculdade, dizendo que eu sempre agi como se fosse melhor que ela. Disse a ela que nossa amizade tinha acabado e desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu bloqueava o número dela nos meus contatos. Então passei pelo Instagram, Twitter, todas as redes sociais que compartilhávamos e a bloqueei em todas. Todo o processo levou talvez 5 minutos e foi surpreendentemente bom, como limpar um armário cheio de roupas que eu nunca mais usaria. James chegou em casa cerca de 1 hora depois, trazendo comida tailandesa do nosso lugar favorito. Ele olhou para o meu rosto e perguntou se eu tinha falado com Melissa. Assenti e contei tudo enquanto comíamos pad thai direto das embalagens no nosso sofá. Ele ouviu sem interromper, seu maxilar ficando mais tenso quando descrevi ela tentando inverter a história. Acabamos assistindo a 3 episódios de algum reality show terrível, sobre pessoas comprando casas que não podiam pagar. James manteve o braço ao meu redor o tempo todo, e não mencionou Melissa uma única vez. Na manhã seguinte, acordei com 6 mensagens de Presley perguntando se eu estava bem. Ela disse que Melissa ligou para ela na noite anterior chorando sobre algum mal-entendido entre nós. Presley queria saber o que aconteceu porque Melissa estava sendo estranha, e não dava detalhes. Sentei na cama e rolei o histórico do meu telefone para encontrar as capturas de tela que James me enviou de sua confissão por texto. Então adicionei capturas de tela das mensagens que Melissa enviou a ele nos últimos meses. Aquelas onde ela perguntava sobre a agenda dele, sugeria encontros, fazia comentários sobre a colônia dele. Enviei toda a coleção para Presley com uma mensagem dizendo que era isso o que realmente aconteceu. Ela respondeu em 2 minutos com 4 emojis de rosto chocado e um longo texto pedindo desculpas por sequer me questionar. Disse que Melissa estava pescando informações sobre meu relacionamento há meses, fazendo perguntas estranhas e específicas sobre se James e eu parecíamos felizes juntos, se brigávamos, como era a agenda de trabalho dele. Presley disse que pensou ser apenas curiosidade normal de amiga, mas agora parecia assustador e calculado. Ela perguntou se eu precisava de algo, ou queria tomar café e conversar. Agradeci, mas disse que precisava de um espaço para processar a perda de uma amizade de 15 anos. Nos dias seguintes, mais 3 amigos em comum entraram em contato perguntando o que aconteceu. Cada vez, percebi que Melissa devia estar ligando para todos que conhecíamos tentando controlar a narrativa. Decidi contar a verdade a quem me perguntasse diretamente, mas não iniciaria uma campanha contra ela. Isso parecia muito drama de ensino médio, e eu tinha 32 anos com coisas melhores para fazer. Jasmine, do trabalho, passou no meu escritório na quinta-feira à tarde. Ela fechou a porta e sentou na cadeira em frente à minha mesa. Disse que sempre achou que Melissa parecia ter inveja de mim, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Então me contou que Melissa tinha feito comentários amargos sobre minha pulseira cair na festa da empresa. Disse algo sobre como algumas pessoas ganhavam joias caras, enquanto outras não ganhavam nada. Jasmine também lembrou de Melissa fazendo perguntas incisivas sobre a viagem a Napa, querendo saber se James planejou sozinho ou se eu tive que dar dicas. Agradeci a Jasmine por me contar e disse que ajudava a saber que outras pessoas tinham notado o comportamento de Melissa. Naquela noite, James chegou em casa parecendo desconfortável. Disse que Clint, do escritório dele, o puxou de lado naquela tarde. Clint disse que tinha visto Melissa na academia várias vezes nos últimos meses. Ela ficava esperando perto da área de treino habitual de James, sempre bem vestida e usando perfume forte. Clint achou estranho na época, mas imaginou que talvez ela estivesse encontrando alguém lá. Ele não percebeu que ela estava perseguindo ativamente James até a história vir à tona. James parecia envergonhado falando sobre isso, como se devesse ter notado e feito algo antes. Lembrei a ele que Melissa era boa em manipulação, e que ele lidou com isso rejeitando-a e confessando pra mim. Uma semana após o confronto telefônico, meu celular tocou com o nome de Kyle na tela. Não atendi porque imaginei que ele estava ligando por causa de Melissa. O telefone de James vibrou 1 minuto depois com uma mensagem de Kyle perguntando o que aconteceu. Kyle disse que Melissa chegou em casa chorando na noite em que a confrontei, e não explicava por que eu de repente não estava falando com ela. James olhou para mim e perguntou se devia ligar de volta para Kyle. Assenti e disse que Kyle merecia saber que sua namorada estava perseguindo outro homem há meses. James ligou para ele e colocou no viva voz. Explicou tudo desde o início. Como Melissa começou com textos inocentes sobre planejar meu aniversário, depois escalou para aparecer nos lugares que James frequentava regularmente. Kyle ficou quieto durante toda a explicação. Então perguntou se James tinha alguma prova. James enviou a ele capturas de tela das mensagens de Melissa, incluindo aquelas em que ela tentava convencê-lo de que eu estava traindo. Kyle agradeceu pela honestidade e desligou. Naquela mesma noite, por volta das 23 horas, meu telefone começou a tocar de um número que não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. Depois outra chamada de um número diferente, depois outra. Ouvi a primeira mensagem de voz e ouvi Melissa implorando para eu ligar de volta. Ela disse que Kyle tinha terminado com ela e precisava que eu dissesse a ele que era tudo um mal-entendido. As outras mensagens de voz eram semelhantes, a voz dela ficando mais em pânico a cada vez. Ela ligou de 6 números diferentes nas 2 horas seguintes. Não respondi a nenhum deles. James e eu sentamos no sofá, assistindo a se destruir através de mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Na 10ª ligação, ela estava gritando que eu tinha arruinado a vida dela por nada, que eu era uma péssima amiga que nunca se importou realmente com ela. Apaguei cada mensagem de voz sem ouvir até o fim. Na manhã seguinte, liguei para minha operadora e mudei meu número completamente. 2 semanas depois, entrei na cafeteria da às 7h15 da manhã. James sempre parava lá antes do trabalho para pegar seu café preto habitual e muffin de mirtilo. Eu estava evitando o lugar desde que tudo aconteceu, mas precisava muito de cafeína depois de uma noite terrível de sono. O sino acima da porta tocou e eu a vi imediatamente. Melissa estava sentada na mesa de canto perto da janela, vestindo um suéter cinza e o cabelo parecia sujo e preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela se posicionou onde podia ver a porta e seus olhos fixaram em mim no segundo em que entrei. Meu estômago embrulhou, mas continuei andando em direção ao balcão. Ela se levantou e se moveu para me interceptar antes que eu pudesse pedir. O rosto dela parecia inchado, como se tivesse chorado recentemente.
Ela abriu a boca, mas levantei uma mão e passei por ela para fazer meu pedido. O barista anotou meu pedido de um latte grande e paguei sem olhar para Melissa, embora pudesse senti-la pairando a 1 metro atrás de mim. Ela me seguiu até a área de entrega e ficou lá torcendo as mãos. O barista chamou meu nome e me entregou o copo. Virei para sair, mas Melissa entrou diretamente no meu caminho. Seus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes, e ela parecia menor de alguma forma do que eu me lembrava. Ela começou a falar rápido sobre como sentia muito e como estava passando por algo mentalmente, que a fazia não pensar com clareza. As palavras saíram em uma enxurrada, como se ela as tivesse ensaiado. Disse que a terapia a ajudou a perceber que agiu de forma inadequada e queria consertar as coisas entre nós. Tomei um gole do meu latte e a observei sem responder. Ela continuou falando sobre como nossa amizade significava tudo para ela, e que tinha cometido erros terríveis, mas esperava que eu pudesse perdoá-la eventualmente. Outros clientes olhavam para nós e o barista fingia limpar a máquina de café expresso enquanto obviamente ouvia. Coloquei meu copo no balcão e olhei diretamente para Melissa pela primeira vez. Disse a ela que 15 anos de amizade me ensinaram que ela sempre quis o que as outras pessoas tinham. No ensino médio com meu par do baile, na faculdade com meu estágio, agora com meu marido, ela sempre precisava competir em vez de apenas ficar feliz por mim. Disse que desta vez ela foi longe demais ao tentar destruir meu casamento com mentiras sobre James traindo. Minha voz permaneceu calma, mas firme, e certifiquei-me de falar claramente para que ela não pudesse entender mal. O rosto de Melissa se desfez e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Ela pegou um guardanapo do balcão e pressionou contra os olhos. Quando olhou para cima novamente, seu rímel estava borrado em círculos escuros. Ela disse que eu sempre fui a bonita e a bem-sucedida, e ela só queria se sentir especial por uma vez. Disse que me ver conseguindo tudo enquanto ela lutava a fazia sentir-se inútil. Seu namorado Kyle nunca fazia coisas românticas, e ver James me tratar bem a fez perceber o que estava perdendo. Ela admitiu que se convenceu de que se pudesse ter o que eu tinha, talvez finalmente se sentisse boa o suficiente. A confissão pairou no ar entre nós, e senti algo mudar no meu peito. Não raiva mais, mas tristeza. Uma tristeza profunda e real, por desperdiçar 15 anos com alguém que me via como competição em vez de amiga. Disse a ela que entendia o sentimento de inadequação, mas isso não desculpava o que ela fez. Disse que esperava que ela fizesse terapia e encontrasse a felicidade, mas não podíamos mais ser amigas. Nossa amizade foi construída sobre ela se comparando a mim, e isso não era saudável para nenhuma de nós. Melissa estendeu a mão e agarrou meu braço antes que eu pudesse me virar. Seus dedos cravaram na minha manga e ela me puxou de volta para encará-la. Ela disse que James nem era tão bom assim, e que eu estava cometendo um erro enorme escolhendo-o em vez dela. A voz dela ficou mais alta e outros clientes definitivamente ouviram. Ela disse que qualquer mulher iria querer um homem que realmente tivesse boa aparência, em vez de alguém com nariz torto e orelhas de abano. O comentário mostrou que ela ainda não tinha entendido nada. Lealdade e amor importavam mais do que qualquer atração superficial na qual ela baseava relacionamentos. Puxei meu braço para longe do aperto dela e peguei meu latte. Caminhei em direção à porta sem dizer mais nada. Atrás de mim, ouvi ela chamando meu nome, mas empurrei a porta e pisei na calçada. O ar da manhã parecia frio no meu rosto e respirei fundo. Algo parecia mais leve no meu peito, como se eu estivesse carregando um peso que não percebia estar lá. Aquela amizade morreu há muito tempo, mas eu tinha sido leal demais para admitir. O carro de James encostou na calçada 30 segundos depois. Ele estava circulando o quarteirão, esperando minha mensagem. Entrei, e ele olhou para o meu rosto e perguntou se eu estava bem. Assenti e disse para ele dirigir. Fomos para o outro lado da cidade, para uma cafeteria diferente na Market Street, onde nenhum de nós tinha ido antes. Na semana seguinte, no trabalho, notei pessoas agindo estranho ao meu redor. A conversa parava quando eu entrava na sala de descanso. Colegas me davam olhares simpáticos no corredor. Na quarta-feira à tarde, Jasmine parou no meu escritório e fechou a porta. Sentou-se e disse que precisava me contar algo. Melissa estava ligando para amigos em comum e dizendo a eles que eu roubei James dela. A história que Melissa espalhou alegava que ela e James estavam namorando secretamente, e eu descobri e o seduzi para machucá-la. Jasmine disse que soava completamente insano, mas algumas pessoas pareciam acreditar ou pelo menos não tinham certeza em qual versão confiar. Quase ri porque a mentira era ridícula, mas então percebi que algumas pessoas poderiam realmente comprar a história dela. Melissa era boa em se fazer de vítima e chorar sob comando. Agradeci a Jasmine e perguntei quem mais sabia. Ela listou 4 nomes do nosso grupo de amigos. 2 deles me mandaram mensagem naquela noite perguntando se podíamos conversar. Respondi dizendo que explicaria tudo, mas precisava fazer isso pessoalmente com todos juntos. E organizou um jantar em seu apartamento para sexta-feira à noite. Ela convidou nosso grupo principal de amigos, e eu disse que levaria James para que ele pudesse explicar o que realmente aconteceu. 4 pessoas apareceram, o que era menos do que eu esperava, mas mais do que eu temia. Presley e Jasmine já acreditavam em mim. Os outros 2 eram amigos que eu conhecia há anos, mas pareciam desconfortáveis. Quando James e eu chegamos, sentamos ao redor da mesa de jantar de Presley com comida tailandesa. James explicou toda a linha do tempo, começando com as mensagens iniciais de Melissa, sobre planejar minha festa. Ele mostrou capturas de tela no telefone das mensagens dela, incluindo aquelas onde ela alegava que eu estava traindo. Descreveu ela aparecendo na academia, no escritório e na cafeteria. Explicou como ela tentou beijá-lo, e ele a rejeitou imediatamente, confessando tudo para mim depois. Uma amiga chamada Sarah concordou e disse que combinava com o que ela sabia sobre os padrões de comportamento de Melissa. O outro amigo, Michael, ficou quieto e mexeu na comida. Depois que James terminou de falar, Michael disse que Melissa parecia genuinamente devastada quando ligou para ele. Disse que a história dela sobre iludi-la soava convincente. Peguei meu telefone e mostrei a linha do tempo lado a lado. James confessou para mim 2 semanas depois que Melissa começou a persegui-lo. O comportamento de perseguição dela durou meses antes que ele me contasse. As capturas de tela provavam que ela iniciou tudo e ele a rejeitou. Michael olhou para as evidências e seu rosto mudou. Ele pediu desculpas por duvidar de mim e disse que deveria saber melhor. Sarah apertou minha mão, do outro lado da mesa. Michael saiu mais cedo dizendo que tinha trabalho de manhã, mas eu podia ver que ele se sentia culpado. James segurou minha mão por baixo da mesa durante o resto do jantar. Presley abriu um vinho e conversamos sobre outras coisas tentando superar o constrangimento.
Por volta das 22 horas, dissemos adeus e fomos para casa. No carro, James me lembrou que pessoas que não confiavam em mim, depois de 15 anos, não eram realmente meus amigos. 3 semanas após o confronto com Melissa, sentei no consultório da minha terapeuta em uma tarde cinzenta de terça-feira. Eu havia há 2 anos para lidar com as lutas de fertilidade e depressão. Ela perguntou como eu estava processando tudo com Melissa. Comecei a falar sobre sentir alívio pelo fim da amizade. Mas então minha voz falhou. As lágrimas vieram de repente e não consegui pará-las. Chorei, percebendo que desperdicei 15 anos com alguém que me via como competição em vez de uma verdadeira amiga. Cada memória parecia manchada agora. Cada momento em que pensei que compartilhávamos uma conexão genuína era, na verdade, ela se medindo contra mim. Minha terapeuta me entregou lenços e me deixou chorar sem interromper. Quando finalmente parei, ela perguntou o que aprendi com a experiência. Eu disse: aprendi que a lealdade importa mais que a história. Que algumas pessoas não conseguem ficar felizes por você porque estão ocupadas demais sendo infelizes consigo mesmas. Que eu merecia amigos que celebrassem meu sucesso em vez de se ressentir dele. Ela assentiu e disse que o luto era apropriado mesmo ao perder algo insalubre. Eu estava de luto pela amizade que pensei que tinha, não pela que realmente existia. Essa distinção ajudou de alguma forma. Saí do consultório me sentindo esgotada, mas com mais clareza do que antes. Dirigi para casa me sentindo vazia e de alguma forma mais leve ao mesmo tempo. James estava na cozinha fazendo o jantar quando entrei. Ele levantou os olhos de picar legumes e seu rosto suavizou com preocupação. Larguei minha bolsa no balcão e fiquei lá parada. Por 1 minuto, ele largou a faca e veio até mim. Acabamos sentados no sofá da sala com comida chinesa entre nós. Contei a ele tudo sobre a sessão de terapia e como finalmente chorei por perder Melissa. Ele ouviu sem interromper e segurou minha mão. Então ele começou a falar sobre como se sentia culpado por não me contar imediatamente quando Melissa o abordou pela primeira vez. A voz dele falhou quando disse que estava com medo de que eu acreditasse nas mentiras dela sobre ele traindo. Explicou como ela o fez duvidar se eu confiaria nele mais do que na minha melhor amiga de 15 anos. Apertei a mão dele e disse que entendia completamente. Melissa era boa em fazer as pessoas duvidarem de si mesmas. Ela tinha feito isso comigo inúmeras vezes ao longo dos anos. Conversamos até meia-noite sobre nosso casamento, as lutas da FV e como a traição dela de alguma forma nos tornou mais fortes. Ele admitiu que sentiu alívio quando tudo veio à tona, porque manter o segredo estava o comendo vivo. Eu disse que precisávamos prometer um ao outro que nunca guardaríamos segredos assim novamente, não importasse o quão desconfortável a verdade pudesse ser. Ele assentiu e me puxou para perto. Adormecemos no sofá, entrelaçados. 3 semanas depois, eu estava na minha mesa revisando relatórios trimestrais quando Presley bateu na porta do meu escritório. Ela entrou e fechou a porta, o que significava que tinha fofoca. Salvei minha planilha e olhei para cima. Ela sentou na minha frente e pegou o telefone. Aparentemente, Melissa foi demitida do emprego no banco na semana passada. Larguei minha caneta e perguntei o que aconteceu. Presley me mostrou capturas de tela de um amigo em comum. Melissa estava perseguindo um cara no trabalho agressivamente, apesar de ele dizer que não estava interessado. Ela continuava aparecendo na mesa dele, mandando mensagens fora do horário de trabalho e seguindo-o no almoço. Ele finalmente a denunciou ao RH por deixá-lo desconfortável. O banco investigou e encontrou múltiplas reclamações de outros colegas sobre o comportamento inadequado dela. Eles a demitiram imediatamente. Encarei as capturas de tela sentindo essa estranha mistura de satisfação e tristeza. O padrão era tão óbvio agora. Melissa não queria James especificamente. Ela apenas queria o que não podia ter. Qualquer homem que a rejeitasse tornava-se uma obsessão. Agradeci a Bey por me contar, e ela saiu para voltar ao trabalho. Fiquei lá pensando em como Melissa estava destruindo a própria vida através de suas escolhas. Parte de mim se sentiu vingada por todos poderem ver o comportamento dela agora. Mas principalmente me senti triste vendo alguém entrar nessa espiral de autodestruição. Naquele fim de semana, James e eu nos sentamos à mesa da cozinha com sites de viagens abertos no meu laptop. Estávamos conversando sobre realmente fazer uma viagem juntos para celebrar nosso casamento. Não a falsa renovação de votos, mas algo genuíno para nos reconectar após meses de estresse. Cliquei em fotos da Itália e mostrei a ele a Costa Amalfitana. Ele se inclinou sobre meu ombro e apontou para um hotel com vista para a água. Passamos 2 horas pesquisando e planejando. Finalmente reservamos 2 semanas na Itália para outubro. Os voos e hotéis custaram mais do que costumávamos gastar, mas parecia valer a pena. Precisávamos desse tempo longe de tudo. James imprimiu os e-mails de confirmação e os colou na nossa geladeira. Toda vez que eu os via nos dias seguintes, sentia-me animada com algo pela primeira vez em meses. Na terça-feira de manhã, minha chefe me chamou em seu escritório. Caminhei pelo corredor, imaginando se tinha errado algo nos relatórios regionais. Ela estava sorrindo quando entrei, o que era um bom sinal. Ela me ofereceu o cargo de vice-presidente para a região oeste. A promoção significava um aumento salarial enorme, mas também a mudança para São Francisco. Fiquei lá atordoada por 1 minuto. Ela disse que eu podia levar uma semana para pensar e discutir com James. Agradeci e voltei para o meu escritório em transe. Liguei para James da minha mesa e contei sobre a oferta. Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse que deveríamos conversar sobre isso, adequadamente quando ele chegasse do trabalho. Naquela noite pedimos pizza e estendemos um mapa da Califórnia na nossa mesa de centro. Conversamos sobre todos os prós e contras. O avanço na carreira era incrível para mim. James provavelmente conseguiria trabalho em empresas de tecnologia na Bay Area, mas sair significava recomeçar completamente. Nova cidade, novos amigos, tudo novo. Ficamos acordados até depois da meia-noite debatendo. Finalmente, por volta da 1 da manhã, James disse que talvez precisássemos desse novo começo. Ficar aqui significava esbarrar constantemente em Melissa ou em pessoas que acreditavam nas mentiras dela. São Francisco nos oferecia um corte limpo de toda essa bagunça social. Olhei para ele por cima da caixa de pizza e percebi que ele estava certo. Precisávamos de distância de toda essa situação. Liguei para minha chefe na manhã seguinte e aceitei a promoção. 8 semanas após o confronto com Melissa, eu estava trabalhando. Até tarde na minha mesa terminando projetos antes da mudança. Meu telefone tocou e vi que era a segurança lá embaixo. O guarda disse que alguém chamada Melissa estava no saguão pedindo para me ver. Meu estômago embrulhou. Quase disse para mandá-la embora. Mas a curiosidade venceu. Disse que desceria por 10 minutos. Peguei o elevador até o saguão e a vi sentada em um dos sofás de couro, perto da entrada. Ela parecia terrível. O cabelo estava sujo e preso para trás. Olheiras fundas. Ela tinha perdido peso de um jeito ruim. Levantou-se quando me viu,
e seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Fiquei a vários metros de distância com os braços cruzados. Ela começou a falar rápido, dizendo que sentia muito e que sentia minha falta, e se poderíamos, por favor, apenas conversar. Disse que precisava da melhor amiga de volta. Deixei ela terminar e então disse gentilmente, mas com firmeza, que não podia mais confiar nela. Nossa amizade tinha acabado, permanentemente. Ela começou a soluçar ali mesmo no saguão. Pessoas passando olhavam para nós. Ela implorou para eu dar outra chance. Disse que estava em terapia agora e trabalhando em seus problemas. Senti pena genuína vendo-a desmoronar, mas também senti um enorme senso de alívio. Afastar-me dessa dinâmica tóxica foi a escolha certa. Disse a ela que esperava que a terapia ajudasse, mas que tínhamos terminado. Ela tentou alcançar meu braço e eu recuei. Disse adeus e virei para os elevadores. Ela ainda estava chorando quando as portas fecharam. Voltei para cima, sabendo que aquela provavelmente era a última vez que a veria. Naquela noite, James chegou do trabalho e me encontrou sentada no sofá cercada por caixas semi-embaladas. Eu já tinha começado a tirar livros das prateleiras e embrulhar nossas fotos de casamento em jornal. Ele largou a bolsa na porta e sentou ao meu lado sem dizer nada. Apenas nos olhamos por um minuto. Então ele pegou um rolo de fita adesiva e começou a fechar caixas enquanto eu as etiquetava. Trabalhamos juntos até meia-noite, desmontando nossa vida nessa cidade peça por peça. Cada item que empacotávamos parecia fechar uma porta na situação com Melissa e tudo o que vinha com ela. Encontrou a caneca de café que ela usou naquela manhã de maio quando tudo isso começou. Ele a segurou e perguntou se eu queria mantê-la. Peguei a dele e joguei no saco de lixo. Pedimos pizza por volta das 22 horas e comemos sentados no chão entre pilhas de caixas. James disse que estava animado com São Francisco, que já estava olhando empresas de tecnologia online. Disse a ele que estava pronta para deixar todo esse drama para trás e começar do zero em algum lugar onde ninguém conhecesse nossa história. Adormecemos naquela noite no sofá, porque já tínhamos empacotado nossa roupa de cama. 3 meses depois, entramos em São Francisco numa manhã ensolarada de sábado, com todas as nossas coisas num caminhão de mudança atrás de nós. A cidade se espalhava à nossa frente com a Bahia brilhando em azul e a ponte Golden Gate visível ao longe. Senti uma onda de excitação olhando para tudo aquilo. Encontramos nosso novo prédio de apartamentos numa colina íngreme, com vista para a água da janela da sala. E eu passamos a primeira semana inteira explorando bairros diferentes e comendo em restaurantes aleatórios que nunca tínhamos ouvido falar. A energia aqui era completamente diferente da nossa antiga cidade. As pessoas pareciam mais focadas em suas próprias vidas em vez de fofocar sobre a vida dos outros. Em 2 semanas, James foi contratado numa startup de tecnologia no Distrito Financeiro. Ele chegou em casa naquela sexta-feira com a carta de oferta e comemoramos pegando o bonde até o cais e tomando sopa de mariscos enquanto observávamos os leões marinhos. Comecei minha função de VP numa segunda-feira, de manhã no início de setembro. Meu novo escritório ficava no 14º andar com janelas com vista para a Bahia. A equipe que herdei era menor que a antiga, mas todos pareciam competentes e profissionais. Durante minha primeira semana, tive reuniões individuais com cada pessoa que se reportava a mim. Ninguém perguntou sobre minha vida pessoal, além de conversas básicas sobre de onde eu vim. Ninguém sabia sobre Melissa ou toda a bagunça com James. Eu podia ser apenas a nova VP sem carregar toda aquela bagagem social. O alívio disso foi enorme. Podia focar completamente no trabalho sem me perguntar se as pessoas estavam sussurrando sobre mim ou tomando lados. Minha chefe me levou para almoçar naquela primeira sexta-feira e disse que estava impressionada com a rapidez com que eu estava me adaptando. Agradeci e falei sério, porque essa oportunidade de emprego me deu uma rota de fuga de uma situação tóxica. Encontramos uma clínica de fertilidade no Distrito da Marina, especializada em casos difíceis. A médica lá era uma mulher na casa dos 50 anos que fez pesquisas sobre por que algumas pessoas não respondem bem aos protocolos. Padrão de FV. Ela revisou todos os nossos registros médicos dos últimos 3 anos e as 4 tentativas falhas. Então explicou que havia uma abordagem diferente, que poderíamos tentar, ajustando as dosagens de medicação com base em exames de sangue diários em vez de um cronograma fixo. Ela disse que era mais intensivo e exigia vir todas as manhãs para monitoramento, mas as taxas de sucesso para pessoas como nós eram melhores. James e eu sentamos no escritório dela olhando as estatísticas que ela nos mostrou. Os números eram encorajadores, mas tínhamos nos decepcionado tantas vezes antes. Ela nos disse para tirar algumas semanas para pensar e decidir se queríamos tentar novamente. Passamos o mês seguinte conversando sobre fazer outra rodada de FIV ou começar a procurar adoção. James pesquisou agências de adoção e programas de acolhimento online. Fez planilhas comparando diferentes opções e seus requisitos. Apreciei que ele estava planejando ambas as possibilidades em vez de colocar todas as nossas esperanças num só caminho. Finalmente decidimos tentar o novo protocolo mais uma vez, porque sempre nos perguntaríamos se poderia ter funcionado. Mas também concordamos que, se essa rodada falhasse, buscaríamos a adoção seriamente em vez de continuar com mais FV. James encontrou 3 agências de adoção na Bay Area e solicitou pacotes de informações de todas elas. Ter esse plano alternativo fez a decisão de tentar novamente parecer menos desesperada. Não estávamos apostando tudo nessa única tentativa. Estávamos nos dando mais uma chance de paternidade biológica, enquanto reconhecíamos outros caminhos para construir nossa família. 4 meses depois que deixamos nossa antiga cidade, voou para nos visitar num fim de semana prolongado. Peguei-a no aeroporto numa sexta-feira à tarde e dirigimos de volta para nosso apartamento através do trânsito da hora do rush. Ela amou nosso lugar e passou 20 minutos tirando fotos da vista da nossa varanda. Naquela noite, durante o jantar num restaurante tailandês no nosso bairro, ela me contou o que estava acontecendo em casa. Melissa tinha voltado para sua cidade natal em Ohio, depois de ser despejada de seu apartamento. Aparentemente, ela tinha sido demitida do emprego no banco meses atrás, mas continuou, fingindo que ainda trabalhava lá. Ela também perdeu a maioria de seus amigos restantes depois que descobriram que ela estava perseguindo outro homem casado da academia. Presley disse que o
padrão apenas se repetia até que as pessoas se cansavam do drama e a cortavam. Ela tentou entrar em contato com Presley várias vezes perguntando sobre mim e James, mas Presley nunca respondeu. Ouvir tudo isso me fez sentir estranha. Parte de mim se sentiu triste por alguém que eu conheci por 15 anos ter basicamente destruído sua própria vida, mas outra parte reconheceu que essas eram consequências das próprias escolhas de Melissa. Presley e eu passamos o sábado andando pelo Fisherman's Wharf e andando de bonde como turistas. Tomamos café num lugar com vista para a água e conversamos sobre tudo, exceto Melissa. Ela me contou sobre seu novo relacionamento com um cara da empresa dela e como era diferente estar com alguém emocionalmente disponível. Contei a ela sobre meu novo emprego e o quanto eu amava morar aqui. No domingo, dirigimos pela ponte Golden Gate até Sausalito e almoçamos num restaurante na água. Na volta, Presley disse que estava muito feliz por mim e que parecíamos mais relaxados e estáveis do que em anos. Percebi que ela estava certa. Ficar longe de toda aquela bagunça social nos permitiu focar no nosso relacionamento real em vez de defendê-lo constantemente. Quando deixei Presley no aeroporto no domingo à noite, senti-me grata por ter uma amiga que realmente me apoiava em vez de competir comigo. Semanas após iniciar o novo protocolo de FIV, acordei numa manhã de terça-feira e fiz um teste de gravidez antes de James levantar. Eu estava fazendo testes a cada poucos dias, mesmo que a clínica dissesse para esperar. Dessa vez, 2 linhas apareceram quase imediatamente. Sentei no chão do banheiro olhando para aquilo por 1 minuto inteiro antes de conseguir processar o que estava vendo. Então comecei a chorar tanto que tive que colocar a mão sobre a boca para ficar quieta. James bateu na porta do banheiro perguntando se eu estava bem. Abri e apenas segurei o teste. O rosto dele passou por umas 5 expressões diferentes antes de começar a chorar também. Ficamos lá no nosso banheiro às 6 da manhã, nos abraçando e chorando. Depois de 3 anos, tentando 4 tentativas falhas e $80 mil gastos, isso estava realmente acontecendo. James ligou para o trabalho e disse que chegaria atrasado. Fomos à clínica naquela manhã para um exame de sangue para confirmar. Os resultados voltaram naquela tarde, mostrando níveis hormonais que indicavam uma gravidez inicial saudável. A enfermeira que ligou com os resultados parecia genuinamente feliz por nós porque estava me monitorando toda manhã há semanas. Meu primeiro trimestre foi difícil de maneiras que eu não esperava. A náusea começou por volta da 6ª semana e nunca parou realmente. Eu não conseguia manter a comida na maior parte das manhãs e perdi quase 4 quilos em 2 semanas. James começou a trabalhar de casa 2 dias por semana para poder me ajudar. Ele fazia chá de gengibre e me trazia biscoitos na cama antes mesmo de eu tentar sentar. Assumiu toda a culinária e limpeza porque o cheiro da maioria dos alimentos me deixava enjoada. Sentia-me culpada vendo-o fazer tudo enquanto passava a maior parte das noites deitada no sofá me sentindo terrível. Mas ele nunca reclamou uma vez. Sentava-se ao meu lado esfregando minhas costas e me dizendo que logo melhoraria. Sua devoção durante aquelas semanas me lembrou por que a crítica de Melissa sobre a aparência dele tinha sido tão ridícula. Ela focou no nariz torto e na altura dele enquanto perdia completamente o fato de que o caráter dele era genuinamente bonito. Ele estava lá por mim todos os dias sem esperar nada em troca. Às 12 semanas, fomos para o ultrassom que nos diria se tudo estava se desenvolvendo normalmente. A técnica espalhou gel na minha barriga e moveu o aparelho por 1 minuto. Então ficou quieta e moveu para um local diferente. Meu coração começou a disparar porque pensei que algo estava errado. Ela virou a tela para nós e apontou para 2 formas distintas. James agarrou minha mão tão forte que doeu. A técnica sorriu e disse que estávamos esperando gêmeos. A médica entrou alguns minutos depois e explicou que o protocolo específico que usamos às vezes resultava na implantação de múltiplos embriões. Ela verificou ambos os batimentos cardíacos e disse que tudo parecia saudável. James começou a rir de uma maneira levemente histérica. Disse que estávamos ganhando nossa família inteira de uma vez depois de esperar tanto tempo. Eu não conseguia parar de olhar para as imagens do ultrassom mostrando 2 formas minúsculas que se tornariam nossos filhos. Dirigimos para casa e passamos o resto do dia apenas sentados no sofá, processando a notícia de que teríamos gêmeos. Comecei a notar por volta de janeiro que Melissa não passava mais pela minha cabeça durante os dias normais. Eu estava fazendo café ou caminhando para o trabalho e percebia que ela não tinha surgido nos meus pensamentos. A raiva tinha desaparecido primeiro em dezembro, quando ainda estávamos desempacotando caixas. Então a mágoa começou a se dissolver pouco a pouco, até se tornar essa coisa distante que aconteceu com outra pessoa. Em fevereiro, eu podia passar semanas inteiras sem lembrar que ela existia. Os 3.000 quilômetros entre nós tornaram a distância emocional mais fácil de lidar. Eu não podia esbarrar acidentalmente nela no supermercado, ou ver o carro dela estacionado fora dos lugares que costumávamos ir juntas. Ela se tornou esse fantasma da minha vida antiga que não tinha nenhum poder sobre a nova. James notou a mudança antes de mim. Mencionou numa manhã que eu parecia mais leve, como se tivesse largado algo pesado que estava carregando. Ele estava certo. O fim da amizade doeu mais do que eu queria admitir, mesmo sabendo o quão tóxico era. 15 anos de história não desaparecem simplesmente porque alguém te trai. Mas o espaço físico me ajudou a ver claramente que mantê-la na minha vida teria envenenado lentamente tudo de bom que eu tinha. Minha médica mencionou um grupo de apoio para mulheres lidando com problemas de infertilidade durante um dos meus check-ups no final de fevereiro. Quase não fui porque falar sobre sentimentos com estranhos parecia terrível. Mas algo me fez aparecer no centro comunitário numa quinta-feira à noite, onde 8 mulheres sentavam em círculo compartilhando suas histórias. A primeira reunião quebrou algo dentro de mim que eu mantinha selado. Ouvir outras mulheres descreverem exatamente o mesmo luto, frustração e raiva que senti durante nossas tentativas falhas me fez perceber o quão sozinha eu estive tentando processar tudo. Comecei a ir toda semana e, eventualmente, comecei a compartilhar minha própria história sobre as 4 rodadas falhas, os $80 mil que gastamos e a depressão que vinha com cada teste negativo. Outras mulheres concordavam enquanto eu falava porque entendiam aquele tipo específico de perda de uma maneira que a maioria das pessoas não conseguia. Uma mulher tentou por 6 anos. Outra tinha desistido inteiramente após 7 rodadas. A força delas me ajudou a reconhecer a minha.
Em março, eu estava ajudando membros mais novos a processar seus sentimentos e oferecendo o mesmo apoio que outras tinham me dado. Compartilhar o que passei deu significado, além da minha própria dor. Se falar sobre minha experiência ajudasse pelo menos uma mulher a se sentir menos sozinha em sua luta, então talvez todo aquele sofrimento tivesse servido a algum propósito. James me surpreendeu no início de abril com uma viagem pré-bebê para Napa Valley antes que eu ficasse grande demais, para viajar confortavelmente. Dirigimos num sábado de manhã e fizemos check-in neste lindo bed and breakfast cercado por vinhedos. Eu não podia beber o vinho, obviamente, mas fizemos passeios, comemos comida incrível e passamos horas apenas conversando sobre tudo o que mudou nos últimos 6 meses. Ambos concordamos que a traição de Melissa, por mais dolorosa que fosse, nos empurrou para mudanças que provavelmente precisávamos de qualquer maneira. A mudança para São Francisco nos forçou a sair da nossa rotina confortável e nos fez reconstruir nossa vida social do zero. Esse processo nos ajudou a apreciar o que tínhamos juntos em vez de tomar como garantido. James disse que estava no piloto automático há anos, cumprindo tabela no antigo emprego sem nenhuma paixão real pelo trabalho. A nova posição o desafiava de maneiras que o deixavam animado com a carreira novamente. Eu sentia o mesmo sobre minha função de VP. A promoção me deu oportunidades que eu nunca teria tido ficando na nossa cidade antiga. Passamos a manhã de domingo deitados na cama assistindo ao nascer do sol, sobre os vinhedos e reconhecendo que às vezes, as piores coisas que acontecem acabam levando aos melhores resultados. Nenhum de nós teria escolhido a situação com Melissa, mas não podíamos negar que nossas vidas eram genuinamente melhores agora do que eram antes de tudo explodir. Minha barriga cresceu constantemente durante maio e junho, à medida que entrava no terceiro trimestre. Passamos os fins de semana montando o quarto dos bebês no nosso segundo quarto, pintando as paredes de um amarelo suave, que funcionava tanto para menino quanto para menina. James montou 2 berços enquanto eu organizava roupas minúsculas por tamanho nas gavetas da cômoda. Ganhamos tantos presentes no meu chá de bebê do trabalho e da família dele, que tínhamos roupas suficientes para trocar os bebês 3 vezes ao dia por um mês. Toda vez que eu dobrava outro bode ou arrumava outro animal de pelúcia, a realidade de realmente nos tornarmos pais me atingia de novo. Tínhamos desejado isso por tanto tempo, que parte de mim ainda não conseguia acreditar que estava realmente acontecendo. James me pegava parada no quarto apenas olhando para os 2 berços e vinha me abraçar por trás. Ficávamos lá juntos imaginando como seria quando o quarto estivesse cheio de bebês chorando, fraldas sujas e mamadas às 3 da manhã. A excitação se misturava com puro terror, em igual medida. Nenhum de nós tinha ideia do que estava fazendo, mas pelo menos estávamos entrando nisso juntos como uma equipe. O e-mail de Melissa chegou numa quarta-feira à tarde, no final de junho, 7 meses após nosso confronto por telefone. Vi o nome dela na minha caixa de entrada e quase apaguei sem ler, mas a curiosidade venceu. A mensagem era longa, vários parágrafos pedindo desculpas novamente por tudo o que fez e explicando que estava em terapia desde outubro, trabalhando em seus problemas de ciúmes e competição. Ela escreveu sobre como passou a vida inteira se comparando a outras pessoas e sentindo que nunca era suficiente. Sua terapeuta a ajudou a ver que perseguir James não era realmente sobre ele, mas sobre essa necessidade desesperada de provar que podia ter o que eu tinha. Ela falou sobre reconhecer padrões de sua infância, onde sua irmã mais velha sempre recebia mais atenção e elogios. O e-mail aprofundou na percepção dela de que construiu toda a sua identidade em torno de me superar, em vez de descobrir quem ela realmente era como pessoa. Ela não me pediu para perdoá-la ou sermos amigas novamente. Só queria que eu soubesse que estava tentando mudar e se tornar alguém melhor. O tom parecia genuíno de uma maneira que seus pedidos de desculpas anteriores não pareciam. Ela soava como alguém que tinha feito um trabalho real examinando o próprio comportamento, em vez de apenas dizer desculpe para se sentir melhor. Li o e-mail 2 vezes, sentada na minha mesa com a mão na barriga, sentindo o chute do bebê. Parte de mim se sentiu vingada por ela ter reconhecido o quão errado foi o comportamento dela. Outra parte sentiu tristeza pelos anos que desperdiçamos em uma amizade construída sobre uma base tão quebrada. Pensei em não responder, mas isso parecia cruel depois que ela foi tão honesta sobre suas lutas. Escrevi de volta brevemente que agradecia por me informar sobre seu progresso na terapia e desejei o bem em seu crescimento pessoal, mas deixei claro que nossa amizade não seria retomada, independentemente de quanto trabalho ela fizesse em si mesma. Muito dano tinha sido feito e muito tempo tinha passado para voltarmos a qualquer tipo de relacionamento. O fechamento foi bom, no entanto, como se estivéssemos ambas finalmente avançando em nossos próprios caminhos, em vez de ficar presas no passado. Fechei meu laptop e voltei ao trabalho, sentindo-me mais leve do que desde que o nome dela apareceu, na minha caixa de entrada pela primeira vez. Qualquer cura que ela precisasse fazer era sua própria jornada agora, separada da minha. Minha equipe organizou um chá de bebê no escritório quando cheguei às 36 semanas e saí de licença maternidade em meados de julho. Decoraram a sala de conferências com balões e serpentinas e empilharam uma mesa com presentes embrulhados. Minha chefe fez um discurso sobre o quão valiosa eu tinha sido para a empresa e como todos estavam animados por eu me tornar mãe. Abri presentes enquanto comia bolo e ria dos conselhos ridículos sobre bebês que as pessoas continuavam oferecendo. Alguém nos comprou um livro chamado Manual do Proprietário do Bebê, que tratava bebês como se você estivesse montando móveis. Outro colega nos deu um bode que dizia: acabei de passar 9 meses dentro da minha mãe. E até eu acho que o trabalho dela é mais difícil que o seu. Os presentes foram generosos e atenciosos. Tudo. Desde itens práticos como mamadeiras e panos de boca, até luxos como uma babá eletrônica chique e uma bolsa de fraldas de grife. Mas o que mais me impressionou foi o quão genuínos os relacionamentos pareciam. Essas pessoas me conheciam há menos de um ano, mas apareceram com entusiasmo e apoio reais. Isso provou que eu podia construir amizades saudáveis quando não estava tolerando as tóxicas. Passei 15 anos aceitando o comportamento competitivo de Melissa como normal, porque era tudo o que eu conhecia. Agora eu tinha colegas que celebravam meu sucesso em vez de se ressentir dele, que ofereciam ajuda sem esperar algo em troca, que genuinamente se importavam com o meu bem-estar. O contraste me fez perceber o quão baixos eram meus padrões de amizade antes. James e eu começamos uma aula de parto para pais de múltiplos no início de agosto. Íamos toda terça-feira à noite e sentávamos com outros 5 casais, que também esperavam gêmeos. A
A instrutora nos ensinou técnicas de respiração e posições de trabalho de parto e como lidar com 2 bebês ao mesmo tempo. Observei James durante cada aula, notando o quão engajado ele estava em comparação com outros parceiros lá. Ele fazia perguntas sobre o controle da dor e tomava notas detalhadas sobre técnicas de coeiro. Charutinho. Um cara passou metade da aula no telefone enquanto a esposa parecia pronta para matá-lo. Outro continuava fazendo piadas sobre o quão cansado ele ficaria, como se sua esposa não estivesse prestes a empurrar 2 humanos para fora do corpo dela. A alegação de Melissa de que eu poderia conseguir algo melhor parecia ainda mais ridícula assistindo a esses outros relacionamentos de perto. Melhor do que o que exatamente? Melhor do que um homem que se mostrava totalmente presente e ansioso para aprender a cuidar de nossos filhos? Melhor do que alguém que segurou minha mão durante cada exercício de contração e não reclamou uma única vez sobre o compromisso de tempo? Apertei a mão de James durante um exercício de respiração particularmente intenso e me senti grata novamente por ter visto através da crítica superficial de Melissa. Seu nariz torto e altura média não significavam nada comparados ao seu caráter e devoção. Os gêmeos chegaram 3 semanas depois, às 37 semanas, bem no horário previsto para múltiplos. Minha bolsa estourou às 2 da manhã de uma quinta-feira e corremos para o hospital com nossas malas prontas. O trabalho de parto durou 14 horas, o que a médica disse ser bem rápido para gêmeos. James ficou ao meu lado o tempo todo, me deixando apertar a mão dele, até provavelmente deixar hematomas. Ele limpava meu rosto com panos frios, me dava lascas de gelo e me dizia que eu estava indo muito bem, mesmo quando eu gritava que queria drogas imediatamente. Nosso filho nasceu primeiro às 16h23, pesando 3 kg. Nossa filha seguiu 8 minutos depois às 16h31, pesando 2 kg. Ambos saíram gritando, rosados e absolutamente perfeitos. As enfermeiras os limparam e os entregaram a James enquanto a médica terminava comigo. Observei-o segurar os 2 bebês contra o peito, um em cada braço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhava para eles como se fossem as coisas mais preciosas que já tinha visto na vida. Peguei meu telefone e tirei uma foto daquele momento, capturando o puro amor e alegria em seu rosto. Essa foto se tornou o fundo do meu telefone pelo ano seguinte. Toda vez que eu olhava para ela, lembrava por que nosso casamento tinha sobrevivido a tudo o que passou. O primeiro mês em casa foi um caos completo, das melhores e piores maneiras possíveis. Os bebês comiam a cada 2 horas o tempo todo, o que significava que nem James nem eu dormíamos mais de 90 minutos seguidos. Fazíamos turnos para que uma pessoa pudesse ter um bloco sólido de 4 horas, enquanto a outra cuidava de ambos os bebês. Nossa sala de estar virou uma zona de desastre de panos de boca, mamadeiras e bodes sujos. Eu vazava leite constantemente, apesar dos absorventes de seios. James andava como um zumbi na maioria dos dias, funcionando na base de pura cafeína e determinação. Ambos choramos de exaustão várias vezes, mas trabalhamos como uma equipe, dividindo responsabilidades sem manter placar ou reclamar sobre quem estava fazendo mais. Quando tive um colapso às 3 da manhã, porque nossa filha não parava de chorar, James a pegou e andou pelo apartamento até ela finalmente adormecer. Quando ele parecia pronto para desmaiar após uma noite particularmente brutal, eu dizia para ele ir dormir no nosso quarto, com tampões de ouvido enquanto eu cuidava da alimentação matinal. A paciência dele durante aquelas semanas brutais me lembrou exatamente por que nosso casamento sobreviveu à situação com Melissa. Ele aparecia todos os dias com humor e amor, mesmo quando ambos estávamos no limite. Tínhamos construído algo forte o suficiente para resistir à traição, mudanças pelo país e agora ao caos absoluto de gêmeos recém-nascidos. Nada naquelas primeiras semanas foi fácil, mas eu não conseguia imaginar passar por isso com mais ninguém. 6 semanas depois que os gêmeos nasceram, eu estava trocando fraldas no chão da sala quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem continha 3 fotos de um post de mídia social mostrando Melissa num vestido branco ao lado de um cara que eu nunca tinha visto. A legenda dizia algo sobre estar noiva e encontrar sua alma gêmea. Olhei para as fotos, por talvez 10 segundos, senti uma curiosidade estranha e desapegada, como ver notícias sobre alguém que eu costumava conhecer no ensino médio. Depois apaguei a mensagem e voltei a limpar o bumbum da nossa filha. James entrou carregando sacolas de compras e perguntou quem mandou mensagem. Disse que era o anúncio de noivado de Melissa de um número aleatório. Ele parou de guardar o leite e olhou para mim com preocupação, provavelmente esperando que eu ficasse chateada ou com raiva. Apenas dei de ombros e disse que não sentia nada sobre isso, o que era completamente verdade. A mulher naquelas fotos parecia uma estranha cujo drama aconteceu numa vida diferente. Levamos os gêmeos para o check-up de 2 meses, numa terça-feira de manhã, no final de setembro. O pediatra mediu as cabeças e o comprimento, verificou os reflexos e nos disse que ambos os bebês estavam atingindo todos os marcos perfeitamente. Nosso filho pesava quase 6 quilos agora, e nossa filha 5,2 quilos. O médico disse que as curvas de crescimento pareciam excelentes, e o desenvolvimento estava no caminho certo. Dirigindo para casa com as 2 cadeirinhas presas atrás, continuei olhando pelo espelho retrovisor para os rostos adormecidos deles. James estendeu a mão e apertou a minha enquanto esperávamos num sinal vermelho. Senti uma onda avassaladora de gratidão por como tudo acabou, pelos bebês saudáveis no banco de trás e pelo marido ao meu lado que nunca desistiu. Durante 3 anos de tentativas, as lutas de fertilidade, a traição de Melissa e toda aquela dor pareciam valer a pena de alguma forma, porque nos levaram até aqui, a este exato momento. 3 meses depois que os gêmeos nasceram, voltei ao trabalho meio período num horário flexível que me permitia trabalhar de casa 3 dias por semana. Ajustou suas horas na empresa de tecnologia para poder sair mais cedo e cuidar das alimentações da tarde e sonecas. Nosso novo arranjo funcionou surpreendentemente bem depois que descobrimos o ritmo. Descobri que realmente gostava do equilíbrio entre minha carreira e estar em casa com os bebês. Trabalhar mantinha meu cérebro afiado e me dava conversas adultas, mas eu também conseguia estar presente na maior parte das rotinas diárias deles. James acabou sendo incrível nas coisas de pai que fica em casa, muito mais paciente com choro e fraldas explosivas do que eu. Ele me mandava fotos durante o dia, dos gêmeos tirando soneca no peito dele ou fazendo caretas engraçadas. Vê-lo abraçar a paternidade tão completamente me fez apaixonar por ele tudo de novo de uma maneira diferente. Presley voou da nossa antiga cidade em novembro para conhecer os gêmeos e ficar um fim de semana prolongado. Ela apareceu no nosso apartamento com 2 sacolas de compras enormes, cheias de roupas de bebê de grife, que provavelmente custaram mais do que nosso orçamento mensal de supermercado. Passou 1 hora segurando ambos os bebês e tirando aproximadamente 700 fotos. Durante o café, enquanto os gêmeos dormiam,
Ela mencionou que tinha visto o anúncio de noivado de Melissa online. Disse que a coisa toda parecia apressada e o cara parecia desconfortável em todas as fotos, como se não estivesse totalmente certo sobre se casar. Disse a ela honestamente que não me importava o suficiente para discutir mais. Presley sorriu e disse que essa era provavelmente a resposta mais saudável possível. Ela falou sobre sua própria vida, uma nova promoção no trabalho e um cara que estava namorando há alguns meses. Ter uma amiga que podia visitar sem trazer drama ou tomar partidos parecia refrescante. E me fez perceber o quão tóxica minha amizade com Melissa realmente tinha sido. James e eu celebramos nosso 11º aniversário de casamento em dezembro, com um jantar agradável num restaurante italiano no centro, enquanto meus pais dirigiram até lá para cuidar dos gêmeos durante a noite. Sentamos um de frente para o outro com vinho e macarrão e refletimos sobre tudo o que tínhamos passado juntos no último ano. As lutas de fertilidade que finalmente terminaram com sucesso. A traição de Melissa e o fim doloroso daquela amizade. A mudança para o outro lado do país, para São Francisco. Tornar-se pais de gêmeos. Tudo isso tinha tornado nosso casamento incrivelmente forte de maneiras que eu não achava possíveis. James me disse que nunca esteve tão orgulhoso de como eu lidei com a situação de Melissa com graça. Em vez de ficar mesquinha ou má, eu disse a ele que seu apoio durante nossas tentativas e sua devoção como pai provavam que a crítica de Melissa a ele era a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido. Demos as mãos sobre a mesa e eu senti certeza de que poderíamos lidar com qualquer coisa que a vida nos jogasse a seguir. Sentada no meu escritório uma tarde de janeiro, percebi que tinha construído uma vida completamente nova em São Francisco. Eu tinha amigos genuínos através do trabalho e do nosso bairro que nos conheciam como somos agora, não como o casal lidando com problemas de fertilidade ou drama de amizade. Minha carreira estava prosperando de maneiras que não acontecia na nossa antiga cidade. Tínhamos a família que lutamos tanto para criar. A amizade tóxica com Melissa parecia ter acontecido com uma pessoa diferente numa vida diferente. Como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Eu nem conseguia lembrar por que permaneci amiga dela por tanto tempo quando o padrão de competição e ciúmes era tão óbvio olhando para trás. Quando os gêmeos tinham 4 meses, voamos para visitar a família de James para as festas. Seus pais e irmãos imediatamente se apaixonaram pelos 2 bebês, passando-os de mão em mão e brigando por quem seguraria a seguir. A mãe dele me puxou de lado na véspera de Natal, enquanto todos os outros estavam na sala. Ela me disse que estava orgulhosa de como lidei com a situação de Melissa com graça e força, que muitas pessoas teriam tornado isso feio em público. Disse que sempre soube que eu era a pessoa certa para James, porque eu via o caráter dele em vez de julgá-lo por coisas superficiais. As palavras dela me fizeram chorar um pouco porque eu estava preocupada que a família dele pudesse ter ouvido a versão dos eventos de Melissa. De volta a São Francisco após as festas, eu estava pegando café perto do meu escritório, quando encontrei alguém da nossa cidade antiga, cujo rosto parecia familiar, mas não consegui identificar imediatamente. Ela me reconheceu primeiro e veio dizer oi. Descobri que ela trabalhava com alguém da minha antiga equipe. Conversamos por alguns minutos antes de ela mencionar que ouviu que o noivado de Melissa terminou mal logo antes do Natal. Aparentemente, o noivo descobriu sobre o padrão dela de perseguir homens indisponíveis e cancelou o casamento. Senti uma breve simpatia por Melissa, porque aquilo deve ter sido humilhante, mas principalmente senti alívio por não estar mais envolvida no drama dela. A mulher pareceu surpresa quando eu disse que não falava com Melissa há quase um ano. Ela claramente esperava que eu tivesse toda a fofoca. Terminei meu café e voltei ao trabalho, grata novamente pela distância física entre minha nova vida e aquela bagunça. James e eu começamos a planejar a festa de primeiro aniversário dos gêmeos com 6 meses de antecedência. Animados para celebrar esse marco enorme, depois de anos imaginando se algum dia nos tornaríamos pais, decidimos por uma pequena reunião no nosso apartamento com o nosso novo grupo de amigos em São Francisco. Pessoas que nos conheciam como somos agora, em vez de quem costumávamos ser. James queria um tema de dinossauros e eu queria algo com balões. Então concordamos em dinossauros com muitos balões coloridos. Passamos as noites olhando designs de bolos e decorações de festa, rindo de como provavelmente estávamos exagerando para bebês que nem se lembrariam. Mas depois de tudo o que passamos para chegar aqui, queríamos comemorar grande. 9 meses depois de nos mudarmos para São Francisco, minha chefe me chamou em seu escritório e me ofereceu uma promoção para vice-presidente sênior, supervisionando toda a região da costa oeste. A posição vinha com um aumento significativo e mais responsabilidade, gerenciando equipes em 3 estados. Aceitei imediatamente, sentindo que o avanço na carreira validava minha decisão de assumir o risco da mudança. James foi incrivelmente solidário quando contei a ele naquela noite, dizendo que estava orgulhoso de mim e que descobriríamos a logística do cuidado infantil juntos. A promoção significava que nossa família estava financeiramente segura de maneiras que não estivemos durante os tratamentos de fertilidade. Também provou que eu podia reconstruir minha carreira numa nova cidade e realmente prosperar em vez de apenas sobreviver. Entrevistamos 3 candidatas para a posição de babá e contratamos uma mulher chamada Carmen, que tinha 10 anos de experiência com gêmeos. Ela começou na segunda-feira seguinte, vindo ao nosso apartamento às 7 todas as manhãs, para que eu pudesse me arrumar para o trabalho sem pressa. O custo era significativo, quase 2.000 por mês. Mas James e eu concordamos que valia a pena para manter minha carreira avançando enquanto ainda tínhamos tempo com os bebês à noite. Carmen era paciente e calorosa com ambos os gêmeos, e em uma semana, eles estavam confortáveis com ela cuidando de suas alimentações e sonecas. Aceitei a promoção de vice-presidente sênior oficialmente e comecei minhas novas responsabilidades gerenciando equipes na Califórnia, Oregon e Washington. O trabalho exigia mais viagens do que antes, mas planejei viagens cuidadosamente em torno dos horários dos gêmeos e da disponibilidade de Carmen. Numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois, sentei à mesa da nossa cozinha bebendo café enquanto James brincava com os gêmeos no chão da sala. Ele estava fazendo caretas bobas, e ambos estavam rindo, suas mãozinhas estendendo-se em direção a ele. Observei-os juntos e senti algo mudar dentro de mim. Um reconhecimento silencioso de que eu estava realmente feliz de uma maneira que não tinha sido antes de tudo acontecer com Melissa. A traição me forçou a olhar para minha vida com clareza e descobrir o que realmente importava em vez de apenas seguir o fluxo. Eu tinha um marido que fazia nossos bebês rirem, uma carreira que trabalhei duro para construir e amigos reais que nos apoiavam. A amizade tóxica que perdi estava me impedindo de apreciar o que eu já tinha. Os gêmeos começaram a dormir a noite toda consistentemente quando tinham 7 meses. E de repente James e eu tínhamos noites para nós novamente depois que eles dormiam às 19. Sentávamos no nosso sofá com vinho e conversávamos de verdade, como costumávamos fazer antes dos bebês chegarem.
Uma noite, estávamos discutindo nossas finanças e percebemos que estávamos em melhor forma do que em anos, mesmo com a despesa da babá. James mencionou talvez tentar outro bebê em alguns anos, e eu ri de como nossa situação era diferente agora em comparação aos anos de tratamentos de fertilidade fracassados. Passamos de lutar para ter um filho para considerar um terceiro. E a ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Um ano após o confronto com Melissa, mudei para meu novo escritório de esquina com janelas com vista para a Bahia. Coloquei fotos de James e dos gêmeos na minha mesa, bem onde eu podia vê-lo sempre que levantasse os olhos do meu computador. Sentada lá naquela primeira manhã, senti-me grata por como tudo deu certo, de uma maneira que eu não esperava. A amizade que perdi estava me impedindo de reconhecer o amor genuíno e o sucesso que eu já tinha. E afastar-me dessa toxicidade abriu espaço para a felicidade real e o crescimento que eu não sabia ser possível.